bem-vindo, bem-vinda. Eu estou aqui para falar rapidamente sobre a técnica, sobre a eficiência da constelação familiar. A constelação familiar é uma leitura, uma perna da terapia sistêmica, que é uma terapia estudada há muito mais tempo do que a constelação foi concebida. A constelação foi concebida pela percepção aqui no Brasil, que recebemos muitos professores e o próprio Bert Hellinger, através da criação do alemão Bert Hellinger. Mas isso tudo está escrito em vários lugares e a gente não vai perder esse tempo aqui para falar sobre isso. O que eu quero transmitir para vocês é que eu trabalho com duas formas de constelação. A primeira é o que eu aprendi, a constelação que eu aprendi, entrando, deixando o campo acontecer e lendo o campo, que é a constelação da velha escola do Bert Hellinger, na qual eu fiz parte das primeiras turmas que foram iniciadas aqui no Brasil, tive professores maravilhosos e aprendi a ler esse campo e a trabalhar com o que acontece com o fenômeno dentro do campo. A outra escola que eu fui atrás mais recentemente trabalha com protocolos, que é uma escola francesa, de origem francesa, que segue um mestre chamado Idriss Lahore e que tem uma universidade, a Universidade de Samadeva. Lá, a constelação ela é totalmente trabalhada da seguinte maneira: você insere a questão e os membros dentro de protocolos, ou seja, o campo se revela a partir dos protocolos. Então, a constelação que eu trabalho hoje, seja individual, seja em grupo, seja presencial, seja a constelação online, seja dentro das empresas ou em workshops que eu mesmo ofereço, eu uso das duas técnicas e tudo que acontece na constelação, no período que estamos constelando, corresponde a um fenômeno que não pode ser repetido, porém que tem uma eficácia e uma eficiência muito grande na transformação das desordens, dos caos que acontecem nos sistemas das pessoas, das coisas, dos pets e do que você quiser constelar. A constelação atua beneficamente sobre isso e cria uma nova ordem. Eu costumo dizer que quando a gente precisa constelar é quando a gente está na linha do dominó, um dominó está derrubando o outro e está fazendo aquele movimento, aquele ritmo e de repente não se sabe por quê. Um próximo dominó, ele é ou derrubado para um lado, ou derrubado para o outro, ou ele fica rígido, ou ele é antecipado. E aí isso muda o movimento e a ordem daquele movimento, daquele sistema. Então, o que um constelador de respeito sério deve fazer? Trazer de novo o dominó, entre aspas, que foi movido de maneira inconsequente e caótica e permitir que a partir dali todo o movimento volte para um ritmo que o constelador, quem está se constelando, ninguém sabe. Nós vamos apenas introduzir uma nova ordem e acompanhar o resultado disso na vida do cliente, ajudando o cliente a perceber o que estava também em desordem, que muitas vezes não está diretamente conectado a ele, e sim aos antepassados dele, às questões sistêmicas que existem na história daquela família, que não estão sendo vistas e não foram vistas na mesma época que aconteceram. Então, a constelação, para explicar, não é simples, ela é física quântica pura, ela não tem essa questão de espírito, não é um trabalho espiritual, é um trabalho físico, fenomenológico, que pertence à visão de que tudo e todos estamos conectados e que se eu movo algo aqui, se eu excluo algo aqui, se eu
interfiro em algo aqui, a linhagem para frente e para trás também é interferida. E a constelação volta nesse ponto que foi movido inadvertidamente, sem responsabilidade, sem consequência, e põe em ordem novamente para que o movimento siga para trás e para frente novamente em ordem. Espero ter me feito entender para vocês e amo a constelação, acho extremamente eficiente, não vejo mais nem como um método terapêutico, vejo como uma cirurgia que a gente faz e que depois o cliente vai, se puder e se quiser, ser acompanhado por um terapeuta para tratar o que veio, o que foi colocado em nova ordem e o como ele precisa lidar com isso.